O mundo das criptomoedas. Vamos explorar esse intrigante e muitas vezes misterioso universo, desde sua criação até a revolução digital das finanças. Em um cotidiano cada vez mais digital, as criptomoedas surgem como um marco de inovação no setor financeiro. Mas o que realmente são moedas virtuais e como elas funcionam? Você descobre agora no Documento Jovem Pan. Ela chegou e hoje domina o mercado. Traz riscos, mas também oportunidades de virar o jogo. Não há como negar. As criptomoedas transformam dia a dia o panorama financeiro global. São ativos digitais diferentes do real, dólar e de outras moedas, que podem ser tocadas. Elas só existem na internet. As criptomoedas são descentralizadas, porque não existe um órgão ou governo responsável por controlar, intermediar e autorizar a emissão de moedas, transferências e outras operações. Quem faz isso são os próprios usuários, como explica o especialista financeiro da BTG Pactual, Moacir Milhomem. As criptomoedas como o Bitcoin, Ethereum e outros criptoativos, elas são moedas digitais, então você não vai ver ali realmente algo físico sobre elas, né? Assim como o Pix já é também uma moeda digital, né? O que funciona por meio de tecnologia chamada de blockchain. Então, o meio de negociações, as transações ali das criptomoedas, elas são através da blockchain. E o principal diferencial delas é que realmente elas são descentralizadas, não existe um governo, um banco central ou uma empresa que controla essas moedas. Em vez disso, o sistema é mantido por uma rede global de computadores. No sistema tradicional, que são as moedas fiduciárias, o governo ou o Banco Central ele controla essa moeda, ele pode imprimir novas moedas, ele pode torná-la mais escassa de alguma forma. Então eles emitem, regulam, fiscalizam e têm o poder de interferir no valor da moeda. Nas criptomoedas essa autoridade ela não existe. Então não tem como determinado órgão ou determinada pessoa de fato conseguir controlar ou emitir novas criptomoedas. Isso fica dentro de o que a gente chama de white paper, que são as regras ali da criptomoeda, né, dos criptoativos, e as regras já estão definidas, e eventualmente se houver alguma mudança tem que ser através de um consenso entre os computadores, as pessoas que fazem parte desse software. O controle é feito por essa rede descentralizada mesmo de computadores que são espalhados pelo mundo, e esses computadores eles são conhecidos como os nós ou mineradores, né, que são os miners. Segundo os especialistas, as criptomoedas são criadas de uma rede blockchain, sistema que permite o envio e o recebimento de alguns tipos de informações de forma online. Ele funciona como um banco de dados. A palavra blockchain estava começando a ser falada, então eu caí em Bitcoin pela palavra blockchain. A primeira vez que eu de fato fui investir em criptomoedas, isso foi em 2016. Naquela época o Bitcoin custava por volta de R$2.800, então muito diferente dos mais de R$600 mil que custam hoje. E para mim foi um mergulho numa tecnologia muito mais do que no ativo ou numa especulação do quanto esse ativo poderia atingir. Como trabalho com tecnologia em banco há 13 anos, nesse período muita coisa se transformou em pagamentos, em crédito, em diversas áreas do banco. E o estudo de novas tecnologias sempre foi fundamental para entender, afinal, para onde a gente está caminhando. E o blockchain, nesses últimos anos, ele vem ganhando muita força dentro das finanças, porque ele resolve problemas muito complexos de pagamentos, intermediação e de segurança. A moeda digital serve para comprar serviços e produtos online. Porém, não é essa a principal função que as criptos ganharam ao longo do tempo. Com
Com as tecnologias que muitas delas carregam, as criptomoedas foram vistas como oportunidade de reserva financeira de longo prazo por muita gente, como fala Hugo Gabi, economista. As criptomoedas têm se mostrado, de fato, uma grande oportunidade de reserva financeira de longo prazo, especialmente o Bitcoin. O Bitcoin ele é amplamente reconhecido como, entre aspas, o ouro digital, né? Então, muito mais também devido à sua oferta ilimitada de 21 bilhões de unidades, a segurança que ele proporciona, né, pela tecnologia blockchain. De fato, muitos investidores acreditam que com a desvalorização das moedas fiduciárias, que são moedas fiduciárias, o dinheiro que a gente usa no dia a dia e a instabilidade econômica global que a gente vem vivendo ultimamente, guerras no Oriente Médio, guerras entre Rússia e Ucrânia, as moedas perdem um pouco o seu valor e o Bitcoin é uma alternativa, sim, para o investimento. Investir nesse setor oferece uma das maiores oportunidades de retorno no mercado financeiro atual. No Brasil, já existem mais investidores em criptomoedas do que na própria Bolsa de Valores, explica o economista e Relações Internacionais Igor Lucena. Investidores institucionais já utilizam hoje fundos que têm parcialmente ou indexação de criptoativos na sua composição. De um ponto de vista de rendimentos, muitos desses fundos estão sim tendo bons rendimentos puxados pelo Bitcoin, Ethereum e outras moedas que estão interligados com outros ativos e sim atraem muitos investidores, principalmente aqueles mais institucionais ou chamados com capacidade de mais apetite ao risco. Por outro lado, isso também é um risco, né? Os bancos centrais já mostram que a entrada de criptoativos em fundos de investimento que podem sim ser convertidos em instrumentos de dívidas, utilizando também operações de swap, hedge, cambial para operações na economia real, como por exemplo mortgages, pode fazer com que a volatilidade e o risco dos criptoativos, que hoje está basicamente contida no mercado de cripto, possa contaminar em um momento de crise o mercado regulado, o mercado de bolsa, o mercado de balcão e até mesmo a economia real. Globalmente, a cripto é adotada em uma velocidade impressionante, quebrando barreiras geográficas e promovendo inclusão financeira. Grandes nações como China, Estados Unidos, Canadá e a própria União Europeia veem os criptoativos como um instrumento de especulação financeira, um ativo que precisa ser regulado, que existe dentro do mercado, mas em alguns casos eles estão sim sendo utilizados para ações criminosas, fundamentalistas do ponto de vista de financiamento de crimes, lavagem de dinheiro, drogas e até mesmo terrorismo. Por isso, já existem nações que estão proibindo corretoras de criptoativos e até mesmo a posse de criptoativos pelos seus cidadãos. Isso porque a própria moeda dos países, e principalmente dos países fortes, ela é uma expressão do poder do país, o poder financeiro do país. Então, deixar que uma outra moeda comece a circular e passe a ter o chamado legal tender, ou poder de compra e venda ou pagamentos de impostos ou outros produtos, que não seja aquela emitida pela própria nação, é um risco para a própria soberania nacional. E, obviamente, algo que pode fazer com que a nação perca o controle de uma política monetária no longo prazo. Então, na prática, grandes nações com economias desenvolvidas devem relegar o papel dos criptoativos para itens de investimento. Sim, algumas coisas poderão ser compradas e vendidas, mas na prática dificilmente vão substituir suas moedas ou vão deixar que suas moedas sejam substituídas. Muito pelo contrário, vão procurar regular ainda mais, ter um controle de quem está usando os criptoativos e com que finalidade, principalmente para a sua própria segurança nacional. E como a criptomoeda é criada? Pergunta que muitos fazem. É por meio de um processo chamado mineração, que envolve o uso de potência de computação para resolver problemas matemáticos complicados que geram moedas. A mineração, ela é a forma como você vai adquirir ali o criptoativo, né?
A mineração é um processo em que os computadores, chamados de mineradores, eles competem, basicamente, olha como é interessante, né? Eles competem para resolver um problema matemático complexo. E quando esse minerador ele consegue resolver este problema, ele vai confirmar uma transação na rede, então eles são validadores. Ele adiciona um novo bloco na blockchain e ele recebe uma recompensa. Então, quando eles resolvem esse problema matemático, por isso que grandes redes de computadores, que a gente chama de rigs de mineração, eles têm um poder computacional maior e, com isso, uma chance maior de resolver esse problema matemático. Então, é comum você ver, fora do Brasil e alguns países, galpões imensos com dezenas, milhares de placas de vídeo interligadas uma na outra, justamente apenas para resolver este problema matemático, por assim dizer, e ter uma chance maior de ter essa recompensa que é a mineração do Bitcoin. Há milhares de ativos digitais no mundo. Entre os mais conhecidos está o Bitcoin. A moeda surgiu em 31 de outubro de 2008. Quem inventou se esconde sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. Até hoje, ninguém sabe quem foi o gênio. Entre várias teorias, surgiu Craig Wright, um cientista da computação australiano, que desde 2016 afirma ser o criador. Ele iniciou diversos processos legais contra desenvolvedores responsáveis pelo código-fonte do Bitcoin. Além disso, processou várias pessoas por difamação, visando aqueles que publicamente questionaram suas afirmações. O australiano não apresentou até hoje provas concretas sobre a criação da moeda. Apesar do Bitcoin ter sido lançado no final de 2008, o primeiro bloco da blockchain da criptomoeda só foi minerado no dia 3 de janeiro de 2009. Eu acho que às vezes a gente precisa dar alguns passos atrás, porque de fato o tema ele é muito complexo. O que a gente está falando aqui são tipos específicos de tecnologia e utilidades específicas para cada criptomoeda, que tem suas funções designadas nos próprios protocolos. A história da criptomoeda ela é muito antiga. Ela começa a datar lá do final dos anos 80 em alguns movimentos, principalmente movimentos cypherpunk, que vêm analisando modelos onde a descentralização da transmissão de informações se torna fundamental num ambiente cada vez mais regulado e mais complexo de vida. Então imagina que quando a internet surgiu de uma forma como tecnologia militar lá nos anos 70, a gente expandiu a nossa capacidade de se comunicar com agentes ao redor do mundo e cooperar de uma forma muito complexa ao redor do mundo. A ascensão do Bitcoin levou muitos investidores a engordarem seus patrimônios em 2024. 3 bilionários do mundo dos ativos digitais registraram ganhos extraordinários com essas apostas. O potencial de crescimento do Bitcoin, ele é realmente extraordinário, né? Quando você vê a criação do Bitcoin, que foi ali em 2009, não dá nem para dizer que o preço inicial era 1 centavo, mas era parecido com isso, né? A primeira negociação de Bitcoin foi mais ou menos nessa casa aí de $1 centavo, tanto que existe um dia que ficou conhecido como em que uma pessoa comprou uma pizza por 10 mil bitcoins. E se você fizer a conta hoje, 10 mil bitcoins, eu até esqueci aqui de cabeça, mas é muito dinheiro mesmo, são centenas de milhões de reais. Então, o potencial de crescimento realmente é grande, porque ele é escasso. Diferente da moeda fiduciária, que o governo pode imprimir, que você tem uma desvalorização frente à inflação no longo prazo, o Bitcoin ele é escasso, então eles só serão emitidos 21 milhões de Bitcoins. Então você vê que essa escassez faz com que ele tenha um potencial de valorização cada vez maior.
O Bitcoin superou em dezembro de 2024 a barreira dos $100 mil. O recorde é estimulado pela eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. O magnata é um grande incentivador do setor de criptomoedas. A marca simbólica e sem precedentes para a principal moeda digital do mercado parecia algo totalmente improvável no momento de sua criação há 16 anos. O valor dá um pouco mais de credibilidade ao setor polêmico, que vê com bons olhos o retorno do republicano à Casa Branca, especialmente com Elon Musk ao seu lado. Depois de chamar as criptomoedas de fraude em seu primeiro mandato, Trump mudou de tom durante a campanha, financiada em parte por grupos do setor. Agora ele promete que fará dos Estados Unidos a capital mundial do Bitcoin e das criptomoedas. E a consequência veio rápido. Bitcoin, que valia pouco mais de $69 mil por unidade em 5 de novembro, dia da eleição americana, alcançou a cotação de mais de $103 mil. A valorização é de quase 50% desde a vitória do empresário republicano e de mais de 130% desde o início de 2024. Após a disparada do Bitcoin em 2024, as criptomoedas podem continuar decolando, pontua Marcos Vinícius de Freitas, cientista político. O que nós observamos, em primeiro lugar, em toda esta situação, é que para Donald Trump, a questão do Bitcoin é muito importante, não só do Bitcoin, mas das outras criptomoedas, no sentido de atender, em primeiro lugar, a demanda de uma parcela do seu eleitorado, que é libertária e que é contrária justamente a mecanismos de administração da moeda de uma maneira centralizada. Então este é um foco principal, este é um eleitorado importante dentro do grupo que apoia Donald Trump e do grupo que apoia o Partido Republicano. Em segundo lugar, nós também sabemos que historicamente Donald Trump tem sido contrário a muitas das políticas adotadas pelo Federal Reserve com relação à facilitação quantitativa ou até mesmo as medidas que têm sido tomadas no sentido de fazer com que o dólar mantenha ali o seu poder de compra ou muitas vezes na própria questão inflacionária. Então nós observamos que isso é um aspecto muito importante. Mas o mais relevante de todos que nós poderíamos enfatizar é justamente o fato de que Trump pretende com isso manter a hegemonia dos Estados Unidos com relação ao setor financeiro internacional. Inclusive, Donald Trump anunciou o lançamento de uma plataforma de criptomoedas, que se apresenta como uma alternativa às ofertas dos grandes bancos e instituições financeiras. Os americanos são pressionados pelos grandes bancos e pelas elites financeiras há muito tempo, escreveu Trump nas redes sociais. Ele não deu detalhes sobre o projeto. Durante uma conferência importante do setor no ano passado, em Tennessee, o magnata do setor imobiliário prometeu ser um presidente pró-inovação e pró-Bitcoin. A plataforma prometida por Trump se baseará em finanças descentralizadas, que permite que intermediários como um banco sejam contornados para realizar transações com terceiros. Embora nos últimos anos o governo norte-americano tenha adotado uma série de medidas para bancarizar a população, fazer com que a população tenha acesso aos serviços financeiros por meio das instituições bancárias, existem ainda uns 7 a 8 milhões de norte-americanos que não têm acesso à conta corrente e não utilizam bancos para suas transações econômicas e financeiras. E durante o período da Covid, nós também observamos aí que algumas pessoas também fecharam as suas contas bancárias. E um dos argumentos que sempre prevalece nessas questões todas é justamente o custo elevado da manutenção de uma conta bancária e do quanto as instituições financeiras cobram com relação à manutenção ou pelas transações que são efetuadas. Então, o presidente Trump e seus filhos lançaram uma plataforma na área de criptomoedas que entende e que pretende aí, de alguma forma, também servir como uma alternativa neste processo de financiamento às suas atividades econômicas.
A gente começou esse processo, né, de muito crescimento das criptomoedas ali no ano passado. O mercado ainda continua muito aquecido. Acredita-se sim que com a expansão, o Trump entrando, provavelmente a gente ainda vai ver esse ano algum tipo de crescimento antes de uma correção no mundo das criptomoedas. O ambiente de regulação provavelmente vai se expandir, realmente com o Trump entrando, porque ele já colocou certas pessoas que vão facilitar essa adoção na SEC, né? A SEC é como se fosse a CVM aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, e ele realmente está colocando as criptomoedas em destaque nesse governo. Então, esse ambiente com melhor regulação, com mais democratização e com esse potencial de crescimento, eu imagino que 2025 vai ser assim. Se o andar da carruagem se permanecer dessa forma, eu imagino que sim. Neste mundo tecnológico, outros ativos digitais também são bem conhecidos. Ethereum foi desenvolvida em 2015, depois do Bitcoin, e é a criptomoeda mais popular. Litecoin é semelhante ao Bitcoin, mas tem evoluído mais rapidamente para desenvolver inovações, incluindo pagamentos e processos mais rápidos para permitir mais transações. E o Ripple, que é um sistema de livros distribuídos fundado em 2012, que pode ser usado para rastrear diferentes tipos de transações, não apenas criptomoedas. Ou seja, são inúmeras criptos no mercado, que trabalham de diferentes maneiras, como explica o especialista de finanças Vitor Stadala. A gente tem criptomoedas, ativos mesmo, criptoativos, e a gente tem tokens de utilidade, ou seja, para usar uma rede, imagina que uma rede como o Ethereum, ela é uma rede de processamento de dados. Então, ela é um computador descentralizado, onde todo mundo está doando informações e processamento para essa rede. E para que ela faça esse processamento de uma forma devida, eu preciso de um token de utilidade, que é o gas dentro do Ethereum. Então são 3 tipos principais de criptoativos que têm distinções. Então a criptomoeda ela é focada em transações e transferência de valores e recursos entre usuários. Quando falamos em Brasil nos últimos 30 anos, o real se consolidou como uma moeda estável, mas o cenário econômico global evoluiu. O avanço das tecnologias financeiras transforma o jeito como se interage com o dinheiro. Inovações como as criptomoedas criam uma nova dinâmica no mercado. O fato de existir mais investidores em criptoativos no Brasil do que, de fato, investidores nos investimentos tradicionais mostram 2 situações bem diferentes. Primeiro, o fato de que investir em criptoativos hoje é muito mais fácil. As corretoras digitais, elas são globais, muitas delas você não precisa de uma regulação, vários países ainda estão patinando nisso, e não tem horário de comercialização, né? Você compra e vende os ativos quase que de imediato. Por outro lado, os investidores entendem que existe um hype, né? Uma forma muito rápida de ganhar dinheiro, apesar dos riscos. E hoje muitas pessoas, muitos influencers, muitas pessoas que são famosas nas redes sociais e na internet vendem essa ideia de criptoativos como investimentos e as pessoas compram, principalmente os mais jovens. Então é importante entender que é sim um investimento, mas tem um alto risco e as pessoas têm que entender onde estão se metendo. O meu ponto de vista sobre isso é que, de fato, os criptoativos ajudam as pessoas a tirarem seus recursos de poupança ou a investimentos menos favorecidos do ponto de vista de rendimentos, mas não se pode fazer uma comparação de criptoativos e investimentos em bolsa ou em títulos de renda fixa. A situação é muito diferente. Por isso é importante para todo mundo entender o que está acontecendo, mas mostra uma mudança no padrão de investimento dos brasileiros. Dados da Fundação Getúlio Vargas mostram que o Brasil está entre os 10 primeiros países em termos de adoção de criptoativos. No país, pelo menos, 10 milhões de pessoas já possuem criptomoedas. No Brasil, ao ter muitos investidores em criptoativos,
mostram que há, de fato, uma necessidade, uma vontade dos brasileiros de empreender do ponto de vista digital. Mas a gente tem que entender também se esses agentes, esses detentores de criptoativos estão ganhando ou perdendo dinheiro, né? A gente entende, do ponto de vista prático, que existe sim uma espécie de corrida ao ouro, onde as pessoas querem ter criptoativos, vendo a crescente do Bitcoin como uma maneira de ganhar dinheiro de uma maneira muito fácil. Eu acho que esse talvez seja o papel mais importante, o que a gente consegue mais explicar por que tantos brasileiros estão com criptoativos. Ela avança a passos largos e junto vem a implementação de regulamentações, que visa assegurar a proteção dos investidores e garantir que as empresas operem com padrões de segurança e transparência. Um dos momentos mais importantes para a regulamentação das criptomoedas no Brasil foi a lei, conhecida como Marco Legal dos Criptoativos, sancionada em dezembro de 2022. Uma das coisas que ajudou bastante no mercado de cripto no Brasil foi o Marco Legal dos Criptoativos, né, que foi aprovado em dezembro de 2022. Esse marco legal ele trouxe muito mais clareza, muito mais segurança para o mercado de cripto no Brasil, estabeleceu diretrizes importantes para empresas e para as pessoas físicas também, e acabou combatendo crimes financeiros, que era o principal perigo da cripto no Brasil. Acabou ficando com bastante descredibilizado por conta dos crimes financeiros. Aumentou, então, de forma geral, a confiança dos investidores e atraiu grandes empresas estrangeiras. A implementação dessa lei trouxe mais clareza e segurança jurídica para o mercado, atraindo novos investidores e empresas interessadas em explorar o potencial das criptomoedas. Muitas empresas já aceitam como meio de pagamento criptomoedas. Para um caso curioso, eu fui em Jericoacoara com a minha esposa há pouco tempo e muitos estabelecimentos tinham escrito: aqui nós aceitamos Bitcoin. E eu falei: caraca, olha onde é que eu tô aqui numa praia aqui no interior do Nordeste, e vários estabelecimentos aceitando Bitcoin. Porque imagina que você está aceitando como meio de pagamento, você está recebendo Bitcoins, e o Bitcoin ele pode ser fracionado. Então, você não paga com um Bitcoin todo, né? 500 mil reais. O Bitcoin você vai pegar uma fração de 0,00001 Bitcoin e pagar a sua conta. E aí o Bitcoin sai da sua carteira digital e vai para a carteira digital do estabelecimento. No Rio de Janeiro, por exemplo, um supermercado aceita criptomoedas como pagamento em Ipanema. Ainda está em fase de teste, mas a rede quer expandir a nova modalidade para todas as lojas. A gente tem uma veia de inovação muito forte aqui no Zona Sul, né? Então, a gente, sempre que tem alguma questão inovadora, a gente abraça a ideia. Nós somos muito abertos a parceiros que trazem inovação. E quando chegou esse boom, né, de criptomoedas, NFTs, né? Isso foi, se não me engano, foi em 2020 mais ou menos, a gente começou a olhar para esse cenário como uma forma de estar à frente, né, do mercado em relação a meios de pagamento, né? Mas não apenas pela inovação em si, mas também como uma forma de melhorar o atendimento também aos nossos clientes, principalmente os estrangeiros. Vitor fala que esse tipo de pagamento oferece mais facilidade e praticidade aos clientes. O turista, quando ele vem para o Brasil, ele tem a necessidade de fazer o câmbio, né, do real, né? Então, nós temos turistas, desde turistas argentinos, aqui nossos vizinhos, até norte-americano, europeu. Então, a gente sabe que muitos não gostam de ficar preso na moeda local, né? No nosso caso, o real. A gente acabou conhecendo a Transfero. A Transfero tem uma solução que é uma solução independente, eles têm ali o aplicativo deles de wallet, de criptos, porém a solução deles de checkout é uma solução que é independente, é uma solução que ela conversa com o mercado e não obriga que o cliente ele precise ter a wallet da empresa que está provendo a solução de checkout, no caso da Transfero, né?
Então, por isso a gente conseguiu uma flexibilidade para que a gente conseguisse, de fato, fomentar isso junto aos nossos clientes. E por ser uma novidade para muitos, a segurança dos criptoativos também é frequentemente questionada. Mas a tecnologia que mantém toda a base de funcionamento das criptomoedas garante sua seguridade, sem comprometer a liberdade e a descentralização. Tem um outro fato que é importante as pessoas entenderem, que é a volatilidade desse ativo. Então, quando a gente pensa na segurança de um investimento, não estamos falando de qual é o valor que esse investimento vai ter no futuro. Estamos falando exatamente de, uma vez que eu comprei um Bitcoin, este Bitcoin, ele é meu. Ele está numa carteira e isso é extremamente seguro, totalmente rastreável de ponta a ponta. A questão está justamente nessas entidades que são terceiras e que muitas pessoas têm feito investimentos sem conhecer quem são esses gestores, ou ainda mais sem esses gestores terem a capacidade regulatória de oferecerem produtos como eles oferecem. Apesar desse medo muito grande, a tecnologia é absolutamente segura. O risco ele está justamente quando algum terceiro está no meio do caminho. Ela brilha nos olhos, é segura, mas a criptomoeda tem suas vantagens e também seus riscos. Ela pode ser traiçoeira. Mesmo que o potencial de ganhos com criptomoedas seja alto, algumas ainda são conhecidas por serem instáveis. A adoção em massa, a adoção como meio de negociação, faz com que ela seja cada vez mais conhecida e esteja como um meio de negociação entre todas as pessoas. Então, quanto mais aderirem, né, o Bitcoin e as outras criptomoedas que sejam seguras, óbvio, melhor, né? Desde que sejam criptoativos que realmente tragam soluções, que tragam soluções inovadoras para a sociedade, é uma forma muito interessante de você negociar e transferir riqueza entre as pessoas que participam desse mercado. Diversificar a carteira de investimentos é de grande importância. Além de estabelecer limites claros e realistas, deve-se procurar plataformas seguras e confiáveis para armazenar os ativos, como explica o economista Hugo Gabi. Embora as criptomoedas ofereçam vantagens como liquidez, potencial de valorização, diversificação do portfólio, elas também vão trazer riscos, né? O principal risco é a alta volatilidade, né? Então, ela é muito volátil, né? Da mesma forma como pode subir 100% em alguns dias, ela também pode ir a zero, né, em pouco tempo. Então, é essencial que o investidor diversifique o seu portfólio e tenha consciência desses riscos, né? Ela também falta ainda muita regulação, né, sobre a criptomoeda em alguns países, né? Existe também a possibilidade de golpes, né, financeiros. Então, por isso é essencial investir com cautela, estudar o mercado, né, e usar sempre corretoras que são confiáveis. O mercado de criptomoedas tem deixado claro que chegou para ficar, já adentrando sua segunda década. Tem se preparado para novas máximas e atrai os maiores investidores e instituições financeiras do mundo. Muitos países abraçam a criptomoeda e faz ela se tornar viável para o povo. A iniciativa do presidente Nayib Bukele de 2021 tornou El Salvador o primeiro país do mundo a permitir legalmente as transações com bitcoins em sua economia dolarizada. Na época, muitas pessoas protestaram. Cerca de 300 ativistas de diferentes organizações sindicais pediram ao Congresso que revogasse a legislação. No es que estamos en contra de la criptomoneda o de los criptoactivos,
Não é que sejamos contra criptomoedas, antes ela já era usada em outras partes do país e não era necessário uma lei. Agora eles querem regular uma série de situações que vimos como um caminho para lavar dinheiro. Uma série de situações que nós identificamos que vão na via de lavar dinheiro. A partir da implementação do Bitcoin. Com a implementação do Bitcoin também veio uma militarização em nível geral e nos coloca em perigo como jovens organizados. Nos põem em peligro. O manifesto fez barulho, mas nada mudou. O país avançou com o Bitcoin, porém com algumas quedas assustadoras, como fala esta comerciante. Pero de aí que todo foi para abaixo, já não foi ladeira abaixo, tudo caiu. E você não pode sacar fundos da carteira, porque se fizer isso, acaba perdendo o que tem lá. Até janeiro de 2022, o aplicativo teve 4 milhões de downloads, em um país de mais de 6 milhões de pessoas, e uma diáspora de 3 milhões, principalmente para os Estados Unidos. E toda a gente queria como usá-lo e eu quero. Foi um boom e todo mundo queria usar. Eu quero, sei que vai crescer. Coloquei $20 e agora tenho 25. Então foi bom. Mas agora, um ano depois, as pessoas pararam de usar e baixaram o aplicativo. Ahorita, no momento em que estamos, se a gente... Eu usei até certo ponto, mas do jeito que as coisas vão, fico desconfiada. Até desinstalei o aplicativo. Desinstalado a aplicação. Mas no fim de 2024, com a disparada, as reservas da criptomoeda que El Salvador possuía ultrapassaram pela primeira vez a marca de $100 milhões em lucro potencial não realizado. No momento, as reservas acumulam 146 milhões. Agora o governo anunciou que vai treinar 80 mil funcionários públicos no uso do Bitcoin, como forma de promover a criptomoeda, pouco utilizada no país, embora seja legalizada. Este número equivale a quase metade dos funcionários públicos de El Salvador. O presidente promove o uso massificado do ativo digital e o Ministério da Educação, em conjunto com 2 organizações privadas, capacita professores de escolas públicas no uso desta ferramenta. Mas apenas uma minoria utiliza o Bitcoin no país. Em muitos países onde a bancarização ainda é muito pequena, os criptoativos foram importantes para fazer a inclusão financeira. Isso porque eles podem ser utilizados como pagamento através de QR Codes em países que não têm Pix, principalmente no Sudeste Asiático e na América Latina. A gente viu mesmo El Salvador e até Honduras utilizando pagamentos em criptoativos. Obviamente, a gente não pode dizer que isso é uma coisa comum e favorável, porque você ter recursos em criptoativos, as pessoas estão sujeitas a uma volatilidade muito grande. E dependendo do criptoativo que você possui, você pode perder todo o seu recurso. Então, é importante dizer que sim, ele tem um papel importante na bancarização ou na inclusão financeira, mas não é a melhor maneira possível. Segundo uma pesquisa da Universidade Centro-Americana, 88% dos salvadorenhos não utilizavam a criptomoeda em 2023. A questão de El Salvador com relação ao uso do Bitcoin é muito interessante. E a utilização também, não só do Bitcoin, mas das criptomoedas, é particularmente relevante justamente pelo fato de que o índice de desbancarização da população salvadorenha é elevadíssimo. 70% da população praticamente não tem acesso aos serviços bancários. Isso é ruim para a economia do país. E por outro lado, a economia de El Salvador tem uma grande dependência do dólar, justamente do dinheiro resultante da remessa da diáspora salvadorenha nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. El Salvador tem uma dependência muito grande dos recursos que vêm do exterior, dos migrantes do país que não se encontram mais ali em El Salvador e que enviam mensalmente uma quantidade importante e relevante de recursos para essa economia. Enquanto outros estados-nação ainda não se aventuraram na volátil aposta das criptomoedas, outra pequena nação, Butão, localizada no Himalaia Oriental, também viu sua aposta valer a pena, ultrapassando $1 bilhão, representando mais de 1/3 do produto interno bruto do país. À medida em que os preços dos ativos digitais dispararam,
Após a eleição de Donald Trump, muitos defensores têm pressionado os governos a adquirirem Bitcoin como parte de suas reservas estratégicas, semelhante ao que se faz com o petróleo ou ouro. O caso do Butão é muito interessante, até porque ele se assemelha na questão de tentar transformar e de criar uma vocação para o país nesta área financeira das criptomoedas, aquilo que aconteceu, por exemplo, e que vem acontecendo em El Salvador. Mas o Butão também tem uma característica diferente e importante de enfatizar. Nós sabemos que na questão das criptomoedas, a geração, a mineração é extremamente importante, porque é ali a origem desta riqueza, deste ouro digital. E o Butão, um país que tem uma quantidade enorme de possibilidades de geração de energia hidrelétrica, tem buscado aí atrair investimentos na mineração de bitcoins. Então, ao utilizar o Bitcoin como um padrão importante da sua economia, ao reconhecer isso e também querer atrair investimentos para mineração no país, o que o país, este pequeno país ali na Ásia pretende fazer é justamente reverter um cenário econômico de dependência da economia tradicional, como a agricultura, e tentar criar algo mais disruptivo, algo que de alguma forma faça com que o país encontre uma nova vocação. A expansão é nítida e atrai olhares dos países e formas de atuar com as criptos. Estados Unidos, China e Reino Unido possuem muitos bitcoins. Eles não o fazem como uma estratégia econômica, mas sim apreendendo as criptomoedas por meio de operações legais. Não há dúvida também de que muitos países utilizarão o Bitcoin, utilizarão as criptomoedas também como uma forma de entender a respeito da nova economia. Nós sabemos que é algo extremamente inovador, é algo que não foi praticado até o momento da história da humanidade, justamente pelo avanço tecnológico que nós temos tido, e justamente também como uma possibilidade aí que nós vemos de criar-se alternativas às moedas tradicionais. Isto é uma preocupação para todos os governos, justamente porque poderiam aí eventualmente perder o controle daquilo que é fundamental para o Estado. E se nós pensarmos, por exemplo, que grande parte do poder dos Estados Unidos advém do dólar americano e o quanto os britânicos têm ali lutado para manter a Libra independente, não querendo, na ocasião em que faziam parte da União Europeia, tornar-se parte da zona do euro, o que nós notamos, e está muito claro, que são tentativas de preservação dessas moedas e que, ao utilizar e ao compreenderem melhor, poderão aí eventualmente buscar medidas alternativas ou até mesmo criar as suas formas de criptoativos, justamente para não perder a relevância ou a liderança no setor. Uma outra vertente é que as criptomoedas têm chamado a atenção nos últimos anos não apenas como uma forma de investimento, mas também pelo potencial de contribuir para a economia verde. A interseção entre as criptomoedas e a sustentabilidade tem sido explorada por diversos projetos e iniciativas que buscam aliar tecnologia e preservação ambiental. É uma questão essencial, de essência, estabelecer ativos ambientais com base no capital natural. Seja a criptomoeda, seja outro tipo de ativo, o importante é a conexão com o patrimônio ambiental a ser protegido. E aí o Brasil tem um papel fundamental nesse processo, porque o Brasil é o país do DNA, da biodiversidade, etc. Então, o modelo econômico brasileiro sempre vai fazer muita diferença para a manutenção da economia voltada à sustentabilidade. Então, a manutenção dos ecossistemas, a manutenção da água, a manutenção da agricultura, tudo isso é importante quando você tem essa conexão com a questão de essência, que é o meio econômico que você utiliza para proteger o capital natural. E não é diferente, por exemplo, na questão climática, onde se dá o mesmo. É preciso descarbonizar a economia, utilizar de meios
que estejam, em essência, ligados à proteção ambiental para que você possa, de fato, descarbonizar o planeta e garantir a sobrevivência da própria humanidade. A sustentabilidade tem se tornado cada vez mais importante na sociedade. As criptomoedas podem ajudar a economia verde de várias maneiras, ao combinar a inovação tecnológica com práticas sustentáveis. Se nós estamos realmente buscando sustentabilidade, se nós estamos voltados ao capital natural, é preciso verificar o fluxo financeiro, para onde ele se encaminha. Se ele gera sustentabilidade, nós estamos no caminho certo. Então, o ativo financeiro que seja utilizado, seja criptomoeda, seja outro tipo de ativo financeiro, isso não tem tanta importância no sentido de essência, que é manter a perspectiva da sustentabilidade, que garante benefícios para o presente e para o futuro. Os especialistas falam sobre a redução do impacto ambiental da mineração. Embora a mineração de ativos digitais seja frequentemente criticada por seu consumo de energia, novas criptomoedas estão surgindo com mecanismos de consenso mais eficientes em termos energéticos. Na medida em que os ativos financeiros se tornam menos impactantes, se eles se distanciarem da mineração do ouro, por exemplo, vão provocar menos impactos a florestas, ao envenenamento dos rios, de indígenas, do solo, de alimentos. Então nós temos aí uma expressiva diminuição dos impactos ambientais. Nesse sentido, os meios digitais, em que pese o seu uso energético, são muito menos impactantes do que o lastro financeiro do padrão ouro, que tem a sua extração baseada na questão minerária, muitas vezes predatória. Em todos os aspectos, as criptos se mostram uma alternativa viável e de grande potencial. É inegável nesse cenário que a globalização marca a crescente interação entre economias em todo o mundo, impulsionada pelos avanços tecnológicos, pela liberação do comércio e pelas corporações multinacionais. O número de estabelecimentos que passaram a aceitar o ativo virtual como forma de pagamento aumentou 42% globalmente, passando de 7.731 em outubro de 2022 para mais de 10 mil em abril de 2024. Esses são dados do levantamento da BTC Map, plataforma colaborativa que mapeia movimentações em bitcoins pelo mundo. Se a gente for olhar o tamanho do mercado hoje de criptomoedas, a gente está falando de quase 3 trilhões de dólares que foram investidos nesses últimos 16 anos de história. Muitos ativos acabaram desaparecendo no meio do caminho, não pela tecnologia em si, mas porque eles eram como se fosse uma ação de uma empresa, digamos assim. Não é exatamente igual, mas imagina que você investiu numa empresa e essa empresa quebrou, ou essa empresa era uma fraude. E as pessoas perdem dinheiro com isso. Então existe uma necessidade de curadoria sobre quais tipos de ativo você está investindo. Não se entra na Bolsa de Valores, por exemplo, e compra uma ação qualquer sem conhecer essa empresa. Da mesma forma, quando se diversifica o seu portfólio em criptomoedas, é uma necessidade de se estudar cada protocolo, entender o que eles são. E, sinceramente, para os investidores que não são tão sofisticados ou não têm o tempo para acompanhar cada um desses ativos, é importante que eles entendam que essa classe de Bitcoin ou Ethereum, eles são extremamente seguros, não estou falando da volatilidade ou do preço disso, porque ele sobe e desce, uma constância e com uma liquidez que a gente nunca viu na história. Mas eles são extremamente seguros do ponto de vista da tecnologia. Então são coisas muito distintas que elas precisam ser separadas algumas vezes para a gente desmistificar o medo do investimento em Bitcoin, por exemplo. O Bitcoin funciona exatamente igual o ouro, só que de uma forma digital. Para eu encontrar ouro, eu preciso ter um gasto muito grande. Alguns lugares específicos possuem ouro. Você não consegue criar ouro do nada, então essa inflação de ouro ela é muito diminuta. Você não consegue falsificar o ouro.
E da mesma forma o Bitcoin, você precisa de um investimento muito grande em máquinas que vão realizar um trabalho de processamento criptográfico que vai originar um Bitcoin. O mercado financeiro sempre se moderniza para proporcionar mais praticidade e segurança às pessoas. Em meio à tecnologia, não podemos deixar de falar que, navegando a onda online, agora chegou a vez do Brasil ter a sua própria versão virtual de moeda. Estamos falando da chegada do Real Digital, a nova moeda que recentemente ganhou o nome de Drex. Será emitida e regulada pelo Banco Central e promete facilitar e agilizar as transações financeiras realizadas no ambiente virtual. Não à toa a gente vê o Banco Central agora entrando com a regulação via Drex. O Drex também, de novo, muitos mitos em volta do Drex, mas o Drex ele não vem substituir o Pix. O Pix é um sistema de pagamento. O Drex é uma plataforma de tecnologia de contratos inteligentes. Então o que isso quer dizer na prática? Imagina que você vai comprar um carro. Hoje tem um dilema gigantesco. Poxa, eu faço o Pix pelo carro antes dele passar para o meu nome, ou ele passa para o meu nome antes de eu fazer o Pix? Imagina que o Drex quer resolver é justamente dar segurança para diversos tipos de transação. Então, a partir do momento que eu coloco lá que eu estou passando a propriedade de um carro para o nome de outra pessoa, esta propriedade automaticamente mudará o nome apenas no momento que cair o dinheiro. Então a gente não tem mais o dilema de, putz, eu pago primeiro ou passo para o nome primeiro. E isso em diversos setores. Então a gente vê agora tokenização de diversos tipos de ativos. Imobiliários, ativos reais, fazendas, várias classes de como a gente transaciona crédito. Então, um exemplo clássico, imagina uma grande empresa, ela tem uma rede de fornecedores muito grande. Entre eles existe um acordo bilateral, ou seja, você me forneceu tal material, eu vou te pagar daqui 60 dias. Hoje a gente não tem uma visão. Isso não é registrado em nenhum lugar. Então, imagina que existe um mercado bilateral de crédito que é gigantesco, e que ninguém enxerga isso com muita clareza. O que o Drex se propõe a fazer é uma plataforma onde toda a propriedade privada, as transações e registros sejam unificados. Então, isso quer dizer que a partir do momento que está no Drex, que esta casa é minha, só através do Drex eu poderei mudar a titularidade desse bem. E isso vai entrar em camadas cada vez mais profundas dentro de serviços financeiros e serviços públicos. A transformação chegou em todos os meios e avança de forma veloz nas finanças do mundo. Tudo tem sido cada vez mais tecnológico. Os analistas acreditam que o cenário macroeconômico continuará favorecendo ativos de risco, como as criptomoedas, pelo menos no primeiro trimestre de 2025. Contudo, o ambiente pode mudar, dependendo das políticas econômicas do governo Trump e da inconstância do mercado de ações. Obviamente que a utilização do Bitcoin e o conhecimento de criptomoedas e criptoativos não é uma coisa fácil de compreender no início de conversa, no início de utilização, justamente por causa das suas variações tecnológicas e a compreensão de como funciona a tecnologia do blockchain. E isto é, sem dúvida, uma dificuldade, justamente porque muitas vezes não se consegue traduzir de uma maneira fácil o conceito dos criptoativos e das criptomoedas. Então, é por esta razão que inicialmente, e como todo mercado recém-lançado e recém-iniciado, nós notamos que existe ali aquele período de adaptação da população e das pessoas para conhecerem. Se nós pensarmos, por exemplo, até mesmo no mercado de ações, uma grande parte da população ainda não tem o conhecimento necessário para investimento financeiro, e isto é algo muito relevante no processo de educação financeira da população.
O fato é que a decisão sempre será sua, investidor e investidora. Analise com cautela o cenário, as projeções de futuro das criptomoedas. Assim, você terá mais informações para entender se o ativo é interessante ou não para seus objetivos financeiros. Documento Jovem Pan fica por aqui. Temos um encontro marcado semana que vem. Para você, uma ótima noite e até mais. Realização Jovem Pan News.